Para sabermos a origem do latim, é preciso voltar um pouco no tempo. Digamos que o latim seja o filho, mas qual era o pai? E depois o português é o neto. Bom, antes do latim veio o indo-europeu. Essa família envolvia um conjunto de segmentos. Um deles era o grupo itálico. O grupo itálico surgiu, como diz o nome, no centro da Itália, onde hoje é Roma. Chamava-se Lácio, aquela região. E ali havia três línguas: o latim, o osco e o etrusco. A chegada dos romanos à península, eles encontraram muitos povos que já moravam ali há muito tempo. Os iberos, por exemplo, ou bascos, que vivem hoje nas províncias vascongadas, nós nem sabemos quando eles chegaram lá, porque não era nem um povo indo-europeu. Mas havia outros povos indo-europeus com os quais eles interagiram, mas o que aconteceu do ponto de vista administrativo foi que eles dividiram o território levando em conta o modo como eles invadiram a Península Ibérica. Eles começaram a invasão pelo sul e ali organizaram a primeira divisão administrativa, que eles chamaram de Espanha Citerior, porque ficava mais próxima de Roma. Num segundo momento, eles vieram por Gibraltar. Eles vieram pelo que se chamava naquele tempo as colunas de Hércules. Então entraram pelo Mediterrâneo e aí então eles organizaram uma outra divisão geográfica do espaço chamada Espanha Ulterior. Da Espanha Citerior veio o castelhano no século X. Ao passo que da Espanha Ulterior veio o português no século XII. Nós temos o latim vulgar, que era aquele falado por pessoas sem cultura, analfabetas, sem formação alguma. E o latim culto, que era o falado por pessoas que eram alfabetizadas e, portanto, produziam textos literários ou não literários. Esse latim culto deu surgimento a esse latim eclesiástico e, passando o tempo, do século XVI até o XVIII, foi apropriada pela língua de ciência. Todos os grandes textos científicos eram escritos em latim. Nós temos duas designações para essas línguas filhas do latim vulgar, não do latim culto. São línguas neolatinas, são chamadas assim, ou novilatinas, ou línguas românicas. Elas não têm a mesma idade. A mais antiga é o francês, que é do ano de 800. Depois dessa, no século X, veio o castelhano, com a produção do rei castelhano, que escrevia poesias, então surgiram os primeiros textos nessa língua. O catalão é uma língua um pouco diferente, porque ela surgiu misturando, aliás, combinando traços da Península Ibérica com traços já da França, das Gálias. Era uma língua ponte, assim chamada. O português já é do século XII, de 1100 e tal, quando surgiu um texto que poderia ser considerado hoje um texto da crônica policial. A Igreja Católica deu uma sobrevida ao latim culto. Deu uma sobrevida por utilizar essa língua no seu culto, nas missas, que é o latim eclesiástico, não é bem o latim literário, mas também não é o latim vulgar de forma alguma. É um latim que conservava todos os seus traços de morfologia, de sintaxe, não havia aquela simplificação que ocorreu no latim vulgar. A ciência é universal, e o latim era uma língua universal. De modo que, para que os cientistas se fizessem entender e conhecer pela ciência do seu tempo, eles tinham que escrever em latim, como hoje tem que escrever em inglês. Então era a língua da ciência, não é? Copérnico, que era um polonês, escrevia em latim, não é? Outros cientistas de outras nações escreviam em latim. Então, o que aconteceu foi que sobraram muitas palavras daquele tempo, ficaram para os tempos de hoje. Nós são palavras de uso frequente até. E nós, ao usarmos essas palavras, não temos a noção de que elas são latinas, como é o caso de fêmur, placenta, tíbia, tórax, útero, herpes, duodeno, placebo, vírus. São palavras latinas que sobreviveram no mundo contemporâneo.